Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já tentou entender tudo que tem no símbolo do Bafomé? Aliás, você sabe quem é o Bafomé? Estamos aqui para mais uma segunda-feira para começar uma nova série sobre simbologia das imagens. Exatamente, hoje nós vamos falar de um símbolo que é muito comum no meio mágico e que gera um pouco de medo fora do meio mágico, que é justamente o Bafomé. Então vamos começar pela imagem clássica desse ser que parece o capeta. Bom, vamos começar falando sobre o nome dele, Bafomé. Exatamente. Teoricamente, esse nome vem de Baf e de Metis, que significa em grego mais ou menos algo como um batismo de sabedoria. Ou seja, ele é um símbolo que ele vem desvelar um segredo e trazer uma sabedoria. Ele ficou conhecido na obra de um cara chamado Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. Então o Bafomé, essa é a figura como a gente conhece hoje, é uma criação do Eliphas Levi para colocar ali alguns segredos ocultos para passar isso adiante para quem tivesse olhos para ver. Se tem uma coisa que as pessoas têm medo, é de pentagrama e de seres com chifres. Vamos começar por aí então. O pentagrama, como a gente já falou num vídeo anterior, ele tem uma série de simbologias. Uma delas pode ser inclusive o próprio indivíduo. O pentagrama, a estrela de 5 pontas, é um ser humano de braços abertos, mas também traz toda uma simbologia ligada à luz divina, à iluminação. E além disso, ela apontada para cima é muito auspiciosa, significa que está direcionada ao divino. O chifre, por sua vez, no reino animal, tem uma representação muito importante do vigor, da masculinidade, do poder, e ele, indo para cima, também significa que está direcionado ao divino, ao maior, ao mais alto, ao infinito. Muitas das tribos celtas, por exemplo, usavam o Gamo-Rei como um símbolo daquele deus que é o centro ali da religião, que é o sol. Para quem não conhece, tem uma ciência chamada heráldica, que é justamente a ciência que constrói os escudos e os brasões de família, e na Idade Média era muito comum que famílias tinham ou o veado ou o Gamo-Rei como símbolos heráldicos, porque justamente essa questão do chifre crescer em direção ao divino é como se fosse uma busca por uma conexão, e ao mesmo tempo era um animal extremamente fértil. Isso. Então também tinha essa questão dessa virilidade, desse poder, dessa fertilidade e dessa busca por uma coisa sagrada e divina. Quando os celtas, lá mais ao norte, foram cristianizados, as representações iniciais de Cristo eram com chifres. Exatamente. Então mostrando que os chifres não foi sempre, toda a vida, visto como algo ruim, como é hoje em dia. Se você olhar também, a figura faz um gesto para cima e um gesto para baixo, mais ou menos como o que está acima é igual ao que está abaixo. Cada braço representa um pilar, ou da restrição ou da expansão. Então a mão direita que aponta com um símbolo de ocultismo para essa lua branca, essa lua seria a lua de Resed. Para quem estudou Cabala sabe do que eu estou falando, mas é a mão que aponta para misericórdia, enquanto a mão de baixo aponta para a lua negra, que é a lua de Gevurah, que significa o rigor, a justiça. Tem uma outra interpretação também para essas duas mãos, que às vezes vem tatuado no braço do Bafomé, o Solve e o Coagula. Ou seja, é a nossa capacidade de acessar o que é divino e sutil, ou seja, aquilo que pode ser sutilizado, e o coagula é aquilo que pode ser densificado, é a nossa capacidade de trazer do divino algo que possa ser manifestado aqui no nosso mundo. E vocês podem perceber que o Bafomé apresenta seios, mas também um falo ali meio disfarçado, como se fosse o caudoceu do deus Hermes da Grécia Antiga. Isso representa uma série de coisas. Os seios, por exemplo, podem significar a própria maternidade, mas mais do que isso, o próprio feminino simbolizado ali, em contrapartida com esse falo que também surge. Então, o próprio caduceu de Hermes com as duas cobras, como a gente falou num vídeo passado, ele significa a junção do feminino com o masculino, essa importante missão que a gente tem de sintetizar os nossos lados opostos no sentido do gênero, como nas 7 leis herméticas. Então, o seio, junto com o falo, poderia mostrar um ser andrógeno, um ser que alcançou esse equilíbrio entre o lado restritivo e o lado expansivo. Se vocês também olharem para essa imagem, vocês vão reparar que entre os chifres tem uma tocha, tem um fogo ali. Não é uma coroa, é um fogo. Quer dizer, poderia até ser, muito parecido, mas é um fogo. Isso remete diretamente ao mito de Prometeu, ou ao mito de outras culturas que trabalham essa questão do fogo como algo que veio fazer com que o ser humano criasse a sua consciência divina.
é como se ele representasse a centelha divina que habita o ser, é como se ele representasse a essência que é única a cada ser e ao mesmo tempo a capacidade que nós temos de criar, de pensar acima dos animais. Então nós seríamos esses seres dentro da criação que somos privilegiados por termos esse fogo divino, e essa figura, esse ser, é justamente quem demonstra essa tocha de sabedoria ou se mostra como detentor desse poder, dessa centelha divina. No entanto, apesar desse fogo da consciência ou da centelha divina que os humanos possuem, o rosto é animalesco. É um bode, é um bicho esquisito, meio grotesco, amedrontador, representa os nossos instintos, o quanto eles precisam ser, de certa forma, domados, para a gente não ocorrer em erro, para a gente não cair em tentação, os pecados não invadirem a nossa centelha divina. Por isso que ele, inclusive, está abaixo do corno, do pentagrama, do fogo divino. Então esses instintos precisam ser domados. E aí é um lembrete para nós de que se nós domarmos esses instintos, porque ele parte do pressuposto de que se você dominar os seus instintos, a sua alma ela é inatingível, ela não pode ser corrompida. Se ela não pode ser corrompida, é o seu corpo que pode. E são os instintos que fariam essa corrupção. Mas se eles estiverem sobre o jugo dessa capacidade divina que os chifres trazem, que o pentagrama traz, que o fogo traz, então os instintos passam a ser nossos aliados. Mas esse bode também tem asas, e essas asas podem estar ligadas com o elemento ar, com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual. E elas só fazem aquele ser voar se elas agirem como ritmo, agirem juntas de forma sistêmica, rítmica, uma alusão a momentos você está de um jeito, momentos você está de outro, e é comum. O pêndulo vai à esquerda e vai à direita no ritmo compensatório. E o mago sabe usar esse ritmo compensatório de forma a não ficar ai meu Deus, agora eu tô de um jeito, ai meu Deus, agora eu tô do outro, e sabe equilibrar muito bem esse ritmo. Para quem já viu o nosso vídeo da Roda da Fortuna, vai lembrar que a gente falou dessa capacidade que o ser humano tem de se divinizar e de se perder. E essas asas também vão representar esses altos e baixos o tempo todo. O quanto a gente procura ascender ao divino, mas o quanto às vezes, como os ícaros da mitologia grega, perdemos as nossas asas e nos deixamos cair à terra. Então é um alerta também de como você deve agir e prestar atenção que para voar você pode usar dos bons ventos quentes para isso. Em algumas imagens a gente pode perceber, diferenciar ali na região do abdômen uma certa escama de peixe, escama de algum animal marinho. Ele também possui as patas de bode. E aí a gente tem o complemento dos 4 elementos: o fogo, o ar nas asas, as escamas, a água, e as patas de bode, aquilo que fica voltado para o chão, aquilo que fica ligado ao chão direto e, portanto, o elemento terra, mostrando que Baphomet tem a completude dos 4 elementos. Bom, e a gente pode ir além. Boa. Já que ele é um símbolo dos 4 elementos, a gente também pode dizer que ele é um símbolo da representação das 7 leis herméticas. Ótimo. Ou seja, ele tem, além do mentalismo ali, pelo símbolo do fogo, ele tem a da correspondência, porque o que está abaixo é como está acima. Ele tem a lei do ritmo e da vibração, como as asas têm que bater de forma rítmica e também a vibração que elas causam. A lei do gênero, como o Bruno já falou, ali da questão tanto do seio e do falo. A lei da polaridade, as 2 luas ali sendo mostradas como a polaridade da misericórdia e a polaridade do rigor. E a última, que é a causa e efeito, que é justamente a questão da representação animalesca dele. De que quando a gente não consegue manter os nossos pensamentos divinizados, a gente tende a entrar numa coisa mais animal, mais instintual, que nos domina e nos aproxima mais do terreno denso do que do sutil. E você? Já se viu como Baphomet na vida? Deixa aí nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.